todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou bem, graças a Deus, né? Estamos aí na correria de sempre. Hoje, mais um pouco corrido que o normal, né? Porque é aquela história que eu falo, né? Eu tenho as minhas atividades, né? Eu vivo falando, inclusive, que eu não sou um profissional de live, né? Eu não vivo de fazer live, eu não sou um influenciador digital, né? Porque tem gente que vive de live, né? E quem vive de live eu admiro, porque tem que ter uma disciplina, tem que ter um cuidado, tem que ter um preparo. Eu não falo nada, não. Eu até tenho uma certa implicância com aqueles que se dizem missionários digitais. Talvez seja preconceito meu, talvez seja. Não vou discutir, porque cada um tem uma opinião nesse aspecto, mas eu acho muito estranho um missionário digital. Eu acho estranho até você dizer que está fazendo evangelização por meio digital, porque eu acho que a principal evangelização você faz no seu dia a dia, no contato pessoal com as pessoas, né? No tete a tete, como o pessoal fala, né? Aquela coisa que você só pode passar olhando no olho, né? Às vezes tocando na pessoa, né? Então eu tenho uma certa implicância com isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque vai ter obra ali onde eu trabalho, né? Vai ter obra onde eu trabalho, vai ter que fazer umas arrumações, né? Graças a Deus não é na minha sala, mas é na sala em frente. E aí a gente tem que se organizar, né? Porque tem que sair de um canto e para o outro, né? E aí já viu, né? Comecei a me organizar hoje, sexta-feira, para a obra que vai começar na quarta. E eu já estou me organizando, né? Mas, Bernardo, tem um monte de dia? Não. Sábado é sábado, domingo é domingo. Não é dia para o trabalho, né? Eu sou a favor de, no máximo, 5 dias de trabalho, 2 dias de descanso. 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso, para mim, está errado, tá? Me posiciono aqui, me posiciono como um cristão católico baseado no que a igreja nos ensina sobre a sociedade, que está na doutrina social da igreja. E esse sábado, para mim, é um sábado que vale muito. Bernardo, vale muito. Por quê? Porque sábado agora eu vou me encontrar de manhã com Jesus, na pessoa de pessoas presas, né, pessoas privadas de liberdade. Eu vou a uma unidade prisional atender Jesus lá, né, com uma nota a mais que eu vou com meu sobrinho João, né, que é uma felicidade à parte a gente ir com o sobrinho da gente, né. Então a gente vai ter essa atividade, né, e vai ser muito bom. De noitinha, 6 horas, eu tenho celebração da palavra, e 7h30 eu tô aqui para fazer a live. Já viram que vai ser puxado o negócio de sábado, né? Mas está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é esse: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior que este. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade é como dissestes. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força,
e amar ao próximo como a si mesmo é melhor que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Sabe, esse evangelho é muito interessante. Normalmente a gente se lembra da outra passagem, né, do outro evangelho, que é o evangelho de Mateus, em que Mateus sugere que a pergunta foi feita para pôr Jesus à prova. E isso aí explicaria o final. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Mateus fala como se os fariseus e os mestres da lei tivessem ido lá para pôr Jesus à prova. Marcos aqui, ele faz uma abordagem diferente. Marcos vê esse mestre da lei como alguém curioso, alguém querendo entender. E aí algumas pessoas vão dizer: os evangelhos estão se contradizendo. Não. Não. O que nós temos aqui é a visão de duas pessoas, né? Lembrando que Marcos, a princípio, é um discípulo como Mateus. Mas Mateus é um discípulo mais próximo. E Mateus também tem uma história de vida diferente. Ele sofreu muito preconceito, muita humilhação, foi muito marginalizado. Então ele pode ser mais sensível a algumas coisas que outros. Marcos não. Marcos é um cara mais assim, vamos dizer, pragmático no que ele fala, e talvez até de um coração mais aberto, porque tenha sido menos ferido. Né? O fato é que pessoas veem coisas de formas diferentes. Né? A mesma situação pode ser para duas pessoas formas diferentes. E o fato dos evangelhos mostrarem alguma coisa diferente, para mim, torna os evangelhos mais confiáveis. Sabe? Isso, inclusive, é ferramenta de investigação, né? Inclusive investigação criminal. Quando as histórias batem perfeitamente, as pessoas consideram isso estranho. Mas aqui eu quero trabalhar com vocês a frase de Jesus aqui no final: tu não estás longe do reino de Deus. Vejam como a dinâmica disso é interessante. Esse homem chega para Jesus: Senhor, qual é o primeiro dos mandamentos? Qual é o maior dos mandamentos? Ele é o mestre da lei. Ele acha que a lei é a coisa mais importante do mundo. Ele dedicou a vida inteira para a lei. E ele quer aquele ponto principal. Ele quer a chave da salvação. Ou seja, é mais ou menos como o jovem rico: Senhor, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Ou seja, ele está aqui se manifestando num desejo de obter uma grande graça. Ele quer saber qual é o mandamento mais importante para citar esse mandamento e viver segundo ele. Eu não vejo nesse relato nenhuma maldade. E quanto mais eu leio o Evangelho de Marcos, eu fico pensando que talvez a visão de Mateus tenha outros significados. E algum dia a gente vai tocar nisso. Mas a resposta de Jesus é uma resposta que deve deixar muita gente louca. Né? Por exemplo, hoje é dia 28 de março. Nós estamos no meio das 24 horas para o Senhor que o Papa Francisco propôs.
um período de 24 horas durante a quaresma para nos dedicarmos ao Senhor. E eu tenho certeza que se você é católico e está ouvindo essa live, ou vai ouvir essa live, a sua paróquia fez alguma coisa ou está fazendo alguma coisa. E eu vou apostar aqui. Ela deve estar fazendo uma hora santa, uma adoração ao Santíssimo, rezando um terço, né? Algumas paróquias vão estar fazendo talvez um cerco de Jericó. Alguma capaz de ter feito uma missa melhor, um louvor. E isso está no primeiro mandamento. Quando Jesus responde, ele fala assim, olha que interessante, né? Ele fala assim, o Senhor é nosso Deus, é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o mestre da lei concorda. Muito bem, mestre. Na verdade, é como dissestes, ele é o único Deus, não existe outro além dele, amá-lo de todo o coração, de toda a tua mente e com toda a sua força. Ou seja, nós estamos na primeira parte da resposta de Jesus. É muito interessante como as 24 horas para o Senhor, que está sendo feita agora, está na primeira parte dessa resposta. E por isso está incompleta. E por isso não é 24 horas para o Senhor. É. Porque se o próprio Jesus nos ensina qual é o mais importante de todos os mandamentos, como nós, numa proposta de 24 horas para o Senhor, não fazemos isso? Querem ver? O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Observa, Jesus não separa amar a Deus de amar ao próximo. E o próprio mestre da lei fala também, com toda a tua força, amar o próximo como a si mesmo. É melhor que todos os holocaustos e sacrifícios. Holocaustos e sacrifícios eram o topo vamos dizer, da ação litúrgica, da glória a Deus para um judeu da época. Então ele fala, amar ao próximo como a si mesmo está acima de qualquer sacrifício, de qualquer liturgia, de qualquer louvor. E é por isso que Jesus fala, tu não estás longe do reino de Deus. Estar perto do reino de Deus é uma conversão integral. É do mesmo jeito que você precisa ter uma ecologia integral, parte da ecologia integral é a sua conversão integral. E a sua conversão integral passa pelo quê? Por louvar a Deus, acreditar que Ele é o Senhor, Criador do céu e da terra, que Ele é fonte de todo bem, toda justiça, toda misericórdia, que Ele é a beleza absoluta e o amor eterno e pleno. Sim, isso é verdade. Acreditar que Ele, como Filho eterno, encarnou-se para nos salvar, veio ao nosso socorro, nos libertar de toda a opressão. Sim, isso é necessário. Ele, como Espírito Santo, que nos motiva, nos fortalece, nos leva ao encontro dos nossos irmãos e irmãs e que nos permite realizar os atos que são próprios de Deus. Perfeito. Começou bem a sua conversão, torne ela integral. Reconheça que toda a natureza faz parte da criação e que não existe domínio absoluto, porque o único domínio absoluto é Deus, e que o seu domínio não lhe permite destruir nada, mas sim guardar e proteger, restaurar o que foi destruído para que as próximas gerações
possam ter as benesses que nós temos da Mãe Terra. Mas falta ainda. Porque para a conversão ser integral é necessário que você veja no irmão e na irmã o próprio Jesus. É necessário que você esteja disposto ou disposta a amar ao próximo como você se ama, como você queria que as pessoas te amassem. Enquanto você não faz isso, você não fez a conversão integral. Ah, Bernardo, você está dizendo que o meu louvor, que a minha oração, que a minha adoração ao Santíssimo não vale nada. Não, pessoal, pelo amor de Deus, vamos parar com essa visão maniqueísta de tudo ou nada. Essa visão dualista, ou faz isso ou faz aquilo. Não. Sejamos como Francisco, como Clara, como Romero, né? Como Vicente de Paula, como tantos outros homens e mulheres que entendem que não é A ou B, é A e B, e eu diria hoje A, B e C, é amar a Deus, amar as pessoas e amar a criação. Garantir o devido culto a Deus, devido amor ao irmão e à irmã e o devido cuidado com a Mãe Terra. Esse homem, ele está aqui. Ele já entendeu que o louvor a Deus não é suficiente. Ele é necessário ser completado com o ato concreto, com a ação no mundo, com o cuidado das pessoas, e aqui um cuidado especial com as pessoas mais frágeis, mais vulneráveis. É necessário sermos justos e dar mais a quem precisa mais e menos a quem precisa menos, e aqueles que porventura nada precisam, nada recebam. Não tem problema nenhum. Não é uma questão de a gente ficar aqui de mesquinharia. Ah, fulano recebeu, não recebi. Ah, por que dá para ele e não dá para mim? Não. Ele precisa mais, vamos dar mais. Se você faz isso, você se aproximou do reino. E quanto mais pleno for esse seu exercício de amar a Deus e ao próximo, amar a Deus e a próxima, perdoar e serás perdoado. Não é perdoar para ser perdoado. Você sabe que você tem o perdão de Deus, que Deus é misericórdia infinita, e toda vez que você chegar para Ele, Senhor, eu pequei, Ele irá te receber de braços abertos. Então, por que você não se preocupa em receber seu irmão, sua irmã de braços abertos? Por que ficar condenando as pessoas? Ah, isso é pecado, isso é pecado. Ih, você fez isso, vai para o inferno, vai para o inferno. Não foi isso, não é assim que Jesus quer te tratar. Jesus quer ser a tua testemunha perante ao Pai. Por que você quer ser o algoz do seu irmão e da sua irmã? Você gostaria que as pessoas ficassem te condenando ao inferno? Eu até admito, ô Terezinha, boa noite, paz e bem. Eu até admito que você fale assim, Bernardo, mas se eu vejo um irmão meu errar, uma irmã minha errar, eu não devo corrigi-lo? Deve, por favor. Do mesmo jeito que logo que eu me ordenei diácono, eu falei para vários e várias paroquianas, se vocês me verem em erro, me corrijam. E eles, mas diácono, o senhor agora é diácono. Mas eu posso errar. Do mesmo jeito que eu desejaria ser corrigido, eu vou corrigir as pessoas. Mas eu vou corrigir as pessoas como eu quero que elas me corrijam. Ou seja, com amor, com carinho, com cuidado. Eu vou fazer a correção fraterna. Corrija em segredo, com cuidado, com muito amor e misericórdia. Inclusive, cuidado antes disso. Será que a pessoa errou mesmo? Será que a pessoa está errada ou você não entendeu direito? Ou até você está com uma visão errada? Converse antes de corrigir. Né? Outro dia eu falei que existe uma hierarquia
do ser em relação ao ter, que não faz sentido garantir o ter das pessoas se você não garante o ser das pessoas. E, infelizmente, uma pessoa me mandou uma mensagem assim, dura. Sabe, eu achei até que a pessoa ia perder as estribeiras, sabe? Ele disse que ia me denunciar o bispo e tal. E eu virei: meu irmão, você não pode me tratar assim. Você tem que ter cuidado. Eu sou um homem mais velho que você, eu mereço respeito porque eu sou mais velho, né? Se não é porque eu sou mais velho, é porque eu sou um ser humano, né? Não precisa ser violento, agressivo desse jeito. E aí ele ficou falando umas besteiras que eu era comunista, que eu era da teologia da libertação, que não sei o quê, que não sei qual, sabe? Aí eu virei para ele e falei assim: meu irmão, o que você está me acusando é parte da doutrina da igreja. Você leia o documento Solicitudo Res Socialis do Papa João Paulo II, você vai ver que isso está escrito, literalmente está escrito isso. E assim, eu fiquei contente porque a pessoa parou. Algum tempo depois, umas horas depois: pô, diácono, desculpa, eu realmente não sabia. Eu li, agora faz sentido. Eu fui grosseiro, eu vou me confessar. Não, meu irmão, não precisa se confessar, não. Você foi induzido ao erro. Pessoas ficam envenenando a sua mente, então você foi induzido ao erro. Né? Novamente, você quer que as pessoas fiquem te condenando? Não, eu quero que as pessoas entendam os nossos limites e as nossas fraquezas. Então, assim, nós vamos estar cada vez mais perto do reino de Deus quanto mais cuidadosos nós formos no dia a dia. Né? Quanto mais bondosos nós formos no dia a dia. Quanto mais atenção você puder dar no dia a dia. Sabe como eu queria que as 24 horas para o Senhor tivessem muitas ações litúrgicas, muitos momentos de adoração. Que as igrejas, que as capelas estivessem cheias, que as pessoas se reunissem lá nos campos, nos galpões, embaixo das árvores. Como assim, diácono? Porque tem lugar que não tem igreja. Não tem igreja templo, mas tem igreja povo. O povo de Deus é a igreja. E às vezes eles não têm um templo, mas eles se reúnem embaixo de uma árvore, ou num galpão, num estábulo, né? Ora, se Jesus nasceu num estábulo, por que nós não podemos nos reunir para louvá-lo num estábulo? Né? Qual é o problema? Né? Se um dos apóstolos foi visto pelo Senhor embaixo da figueira, por que nós não podemos louvá-lo embaixo de uma árvore? Né? Como eu queria que tudo isso fosse verdade, mas que as 24 horas do Senhor também tivesse ações de caridade. Comida distribuída, roupa doada, cuidados de higiene. Como eu queria que as 24 horas do Senhor fosse além, que nós cuidássemos de alguma área degradada, que nós plantássemos árvores, que nós fizéssemos uma horta comunitária para que os mais vulneráveis pudessem colher alimentos. E qual grande seria se nós aproveitássemos esse momento para, louvando ao Senhor, cobrar das autoridades o devido cuidado com o povo através de políticas públicas e ações que gerem justiça e paz. Nossa, Bernardo, mas você está pedindo muito. Eu sei. Eu sei que eu estou pedindo coisas que talvez a maior parte das pessoas não possam fazer, mas que nós, como povo de Deus, podemos. E quanto mais o povo de Deus ler
esse evangelho e entender o que está aqui, mais próximos do reino de Deus, nós estaremos e cumpriremos a grande missão de trazer o reino de Deus para a terra. Amém? Bom, pessoal, essa foi a reflexão de hoje. Eu peço desculpas, eu não consegui nem fazer chamada hoje por conta das confusões, né? Como amanhã eu vou estar no presídio, eu tive que me dedicar a escrever, né, aquela reflexãozinha pequenininha que eu ponho no Instagram, que eu mando coloco no Facebook, mando pro WhatsApp das pessoas, né? Então, assim, foi meio enrolado hoje, vocês me desculpem, mas foi preciso. A reflexão de amanhã vai ser um espetáculo, tá? Quarto domingo do tempo comum, letar, alegria, e eu acho que essa visão de alegria vai ser muito bom. Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ô Nazir, boa noite, paz e bem. Chegou ainda tempo de receber a bênção. Nazir, ó, avisa pro povo aí de Santo Antônio, hein? Domingo eu tô com vocês, hein? Vamos celebrar a palavra juntos, tá? Vou me despedir agora. Boa noite, paz e bem. Vou me despedir agora, marcando o encontro com vocês amanhã, 19h30. Tá? Nazir, que benção. Gostou de saber, né? Eu gosto muito de ir nas minhas capelas. Eu tenho um especial carinho pelas capelas. Todo mundo sabe, né, que eu tenho esse desejo de capela, né? Bom, pessoal, vou me despedir. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau.